Criminosos, covardes e canalhas. Caralho, cuzão! É assim que Renan Santos começa a sua apresentação no debate da Band, falando sobre Lula e sobre Flávio Bolsonaro, que foram absolutamente covardes. E assim, depois do desempenho do Renan no debate da Band, que sim, atendeu todas as nossas expectativas e muito mais, fica muito claro do porquê que o Flávio fugiu e do porquê que o Lula fugiu. O Lula não tem nenhuma condição de explicar Mensalão, Petrolão, INSS, Banco Master e todos os escândalos que o Renan levantou, da mesma maneira como Flávio Bolsonaro também não tem como explicar rachadinha e sua relação e pedido de dinheiro roubado para Daniel Vorcaro. Gente, fazer aqui nesse vídeo uma avaliação sobre a participação do Renan no debate da Band. Eu estava lá, você tem alguns crachás ali para ter pessoas na plateia e 2 crachás que são especiais ali para as 2 pessoas que podem nos intervalos falar com o candidato, que era o meu e da Amanda Vettorazzi. Então a gente tinha ali feedback, até saiu aí na imprensa, né, as mímicas de Kim, né, porque Renan tava falando e aí de vez em quando eu sinalizava alguma coisa, tipo assim, cara, isso aí, não desce a porrada nisso aí, não, vai de leve. Então sim, foi de fato uma coisa bastante coordenada, né, naturalmente vocês sabem que a ideia de colocar o papel ali com o Lula ladrão também foi discutida entre nós antes. As perguntas é natural, a gente treina tudo. Quais são as opções de pergunta pro Cury, pro Zema, pro Flávio, pro Lula, pro Caiado? Quais são as respostas de eventuais ataques? Quais são as respostas sobre propostas sobre políticas públicas? Eu escuto, né, de algumas pessoas. Primeiro, o mapeamento que a gente tem de rede mostrou ali que mais de 70% das menções do Renan foram positivas. E uma coisa que eu nem preciso falar de nenhum mapeamento para vocês, porque é óbvio, o debate girou em torno do Renan. A imprensa hoje está falando do Renan, a maior parte dos vídeos rodando hoje e a maior parte dos comentários hoje estão sendo sobre o Renan e o seu desempenho. Então, o principal objetivo nosso agora é diminuir o desconhecimento. E esse objetivo foi cumprido no primeiro debate. O Renan atingiu milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar do nome dele e eu acredito que realmente isso vai se refletir nas pesquisas, especialmente depois de outro salto que o Renan vai dar, que é a sabatina do Jornal Nacional. Já é nesta semana que ele vai ser sabatinado ali pela Renata Vasconcelos e pelo Trali, o que também vai dar um salto na sua popularidade. No debate é natural, ele tá se apresentando como um cara independente que pode falar do escândalo de todo mundo porque não está envolvido em nenhum, falou sobre proposta de segurança pública, falou sobre a proposta de lei de responsabilidade gerencial, mostrou independência, mostrou a capacidade de concatenar ideias e se apresentou. Agora, na sabatina do Jornal Nacional, que eu escutei algumas pessoas falando, deveria ter falado mais de proposta XYZ. Eu vou colocar 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, agora era a hora de mostrar independência, de fazer barulho e de ser o centro do debate. Segundo, não dá para você escolher quais propostas você vai falar, porque precisa fazer sentido com a pergunta. Se um candidato não te pergunta da proposta que você quer falar, se um jornalista não te pergunta da proposta que você quer falar, você precisa fazer um malabarismo muito grande para falar sobre aquela proposta e correr o risco de passar por um momento constrangedor ali no embate em que você não vai estar falando sobre o assunto da pergunta, em que você não vai estar falando sobre o assunto que lhe foi questionado. No Jornal Nacional, vai ser assim, eu acredito que um pouco do repeteco da Globo News, então vai ter os ataques sobre o Renan, que a gente já sabe, a Bárbara, a BO, experiência, acho que são os 3 pontos principais, e aí de resto é proposta. Ali no Jornal Nacional é a hora de mostrar que ele tem o conhecimento técnico, que ele tem a postura, mesmo porque, vamos lá, as pessoas que estão dizendo que o Renan foi agressivo demais e que ele não falou de proposta, não perceberam que ele falou de proposta. Ele falou de lei de responsabilidade inicial, ele falou sobre as políticas públicas para a segurança, que são 2 das principais matérias dele. Mas essas pessoas não perceberam que o que chama atenção e o que faz elas olharem, elas assistirem e o que faz com que o Kassab acorde no meio do debate é o Renan sendo duro, sendo incisivo. Então veja, as pessoas que estão defendendo o Renan deveria ter falado sobre mais propostas, não perceberam que ele falou de proposta e explicando e sendo exemplos da nossa tese de que, gente, é a forma dura e incisiva, demonstração de coragem, de independência, aquilo que chama atenção e faz ele ser o centro do debate. A partir do momento que o Renan diminui o seu desconhecimento, as pessoas sabem quem ele é e param para escutar o que ele fala, aí é a hora de mostrar profundamente cada uma das propostas, mesmo porque o debate é disputa de atenção. Numa sabatina, como no Jornal Nacional, ele não tá disputando atenção com ninguém. Ele é o entrevistado, né? Não tem um esgrima ali, ele não tá disputando atenção com o Tralha, com a Renata Vasconcelos. Ele é o centro. Aí, quando ele já é o centro, é o momento de se aprofundar em proposta. Mesmo porque debate, vamos lembrar, debate tem um tempo limitado. Salvo engano, ali nas perguntas dos jornalistas foram 2 minutos. 2 minutos. Gente, 2 minutos para explicar uma proposta como a lei de responsabilidade
responsabilidade gerencial, 2 minutos para falar sobre direito penal do inimigo, vocês precisam também ter noção de onde se encaixa a profundidade de proposta e discurso técnico e onde se encaixa você ser mais incisivo, ser mais duro, ser mais direto e utilizar mais frases de efeito para aquilo que simboliza a proposta, mas que não é a proposta propriamente dita, porque não tem como colocar naquele tempo a proposta. Numa sabatina é diferente, é mais tempo. A gente tá falando o quê? 30, 40 minutos que ele tem a capacidade de desenvolver um raciocínio longo e técnico. Outro ponto, falar do escândalo da Record, né, envolvendo o Digimais, falando sobre o vergonhoso papel que a Record se dispôs de entrevistar o Lula no mesmo horário do debate, que com certeza o pessoal da Band ficou putaço com isso, que é um desrespeito, nunca vi isso acontecer, eu acho que ninguém mais viu no mesmo debate de televisão ter tanta gente faltando, o Cury fazendo aquele papelão de chegar lá na porta, e eu vi lá, ele chegou na porta e falou, não vou participar porque Lula e Flávio não vão participar porque é um desrespeito não participar. Então peraí, é um desrespeito não participar, então você vai lá fazer parte do desrespeito? Aí depois ele, não, mas eu conversei com uma menina da Band que foi minha aluna e ela me tocou e eu decidi participar. Eu falei, meu, sabe, que coisa patética. E o Zema? O Zema desistiu da candidatura, tá, gente? Desculpa, não existe outra justificativa que não ele desistir pra ele não participar, porque ele é um cara que precisa crescer. Ele não tá confortável nas pesquisas, porque o Lula e o Flávio são covardes, mas covardes com a desculpa de que, não, tô garantido no segundo turno, não vou participar do primeiro, né? E o Zema vai usar qual desculpa? Ele precisa crescer. Ele acha que ele vai tão mal no debate que ele vai cair de 3-2? Enfim, teve mais ali, bom, uma coisa também ensaiada e que foi muito bem, a viralização demonstrou. O Renan falando, pergunta pro candidato Lula. E aí, obviamente, gente, eu achei até engraçado que quando o Renan falou, eu quero perguntar pro candidato Lula, a Adriana, jornalista, que a gente simula, quando a gente tá treinando qualquer um pra debate, eu tô sendo treinado, o Renan tá sendo treinado, nós fingimos ser o adversário. Eu sou péssimo em imitação, mas, sei lá, o Renato, o Arthur, que são melhores em imitação, eles imitam, né? Tipo assim, o Renan tá treinando perguntar pro Caiado, eles imitam o Caiado respondendo, imitam o Zema respondendo, imitam o Lula respondendo, imitam o Flávio respondendo. E nesse treino que a gente fez disso, sobre, vou perguntar pro candidato Lula, a resposta da Adriana, assim, foi idêntica ao que a gente simulou no treino. Tipo, abraçar. O candidato, ele não tá participando, ele não é mesmo, o senhor tem que fazer pergunta pra outro. E aí falou, marcou, teve mais um corte, mais uma viralização, mais uma demonstração, porque qual que é o objetivo desse corte? Mostrar que o Lula é um covarde, bater no fato de que o Lula faltou. Quanto mais ficar escancarado que o Lula faltou e que você quer denunciar essa covardia, melhor. E essa foi o objetivo muito bem atendido ali. Expôs a mentira, né, da PEC da escala 6x1, da Erika Hilton, né, falando assim, pô, gente, vocês vão acreditar no Lula, que tá aí governando o país há tanto tempo, o cara nunca trabalhou na vida, Erika Hilton nunca trabalhou na vida, de repente vem uma solução mágica em que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais? Vocês estão realmente acreditando que essa solução populista, demagógica que esses caras estão colocando vai de fato acabar com a escala 6x1? Vocês realmente acham que essa mentira que eles estão querendo aprovar e colocar na Constituição vai melhorar a sua vida e vai acabar com a escala 6x1? Não vai, gente. Não vai, não! Você vai continuar trabalhando, ou vai ser na informalidade, ou vai ser demitido, aí vai ser recontratado com um salário menor, e aí a hora extra vai se transformar basicamente na mesma coisa que você está recebendo hoje. Expôs a mentira, foi corajoso, essa coragem, inclusive, foi ressaltada, porque bolsonaristas e petistas, né, os bolsonaristas mesmo nos bastidores falando, a PEC é uma bosta, é mentirosa, é populista, não tem coragem de bater de frente e de explicar o porquê que é populista. E muitos deles não têm capacidade de explicar do porquê que é populista. E ao final, né, para fechar com chave de ouro, a belíssima imagem, né, do Renan colocando o papel, né, do Lula ladrão. Isso eu acho que muitos brasileiros gostariam de ter a oportunidade de chegar na frente do Lula e chamá-lo de ladrão. O Renan vai ter essa oportunidade, seja no final do primeiro turno, no debate da Globo, que o Lula pode ir, seja no segundo turno contra o Lula, mas já que não foi, no mínimo, deixou lá marcado, estampado. Enfim, gente, depois Jornal Nacional, depois debate do SBT, vamos tá lá e vamos com tudo. Doe pra minha campanha. Se você não doar, eu vou perder a eleição e vou ter que me aposentar da vida pública. Então, doa pra minha campanha, vamos vencer essa eleição.